Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Se não gostar, compartilhe com quem você não gosta, com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações. E assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você será notificado. De antemão também já peço desculpa por alguns barulhos externos que provavelmente possa ocorrer. Estão fora do meu controle. Recados dados, vamos ao que interessa então, que é histórias de terror. E hoje trago para vocês mais uma história de Sérgio Cans, lá do Recanto das Letras, intitulado O Diário de Juliana. Bora lá? Algumas mudanças de residência são para melhor, outras para pior. Infelizmente, dessa vez, tínhamos a segunda opção. A casa em que morávamos era excelente. Éramos inquilinos antigos e nosso aluguel era uma pechincha, pois pagávamos direto ao proprietário, que poucas vezes havia atualizado o valor, estando assim bem defasado. Acontece que ele acabou morrendo e o filho assumindo os negócios do pai e pediu-nos a casa. Dizia que tinha planos de construir um prédio de apartamentos naquele terreno. Dessa forma, sem muitas opções e com preços exorbitantes, acabamos alugando uma casa no outro extremo da cidade. Era uma casa grande, porém antiga e em mau estado de conservação. Sabíamos que era o que tínhamos em mão. Assim como também sabíamos que não faríamos nenhuma grande reforma, pois não havia dinheiro para isso. O proprietário, dono de várias casas de aluguel pela cidade, não tinha o hábito de gastar com manutenções. Mudamos num sábado pela manhã. Eu tinha 16 anos e morava com meus pais e uma irmã de 20 anos. Enquanto ajeitávamos a mudança na nova moradia, pensava o quão desleixados eram os inquilinos anteriores que, ao longo do tempo, teriam passado por ali. A pintura estava horrível. Podia-se perceber que tinha goteiras, a julgar pelas manchas no chão e no forro, e também pelo cheiro de umidade. Havia muita madeira podre com remendos precários nas paredes. Nas janelas, vários vidros estavam quebrados. Partes do assoalho ficavam num nível bem mais elevado que o terreno, e sob o mesmo havia bastante entulho. Nós teríamos bastante trabalho para deixar aquilo em melhores condições. Havia uma peça a qual eu nem poderia chamar de edícula nos fundos da casa. Na verdade, era um puxadinho, aparentemente construído posteriormente. Não parecia parte original da obra, mas também estava em péssimas condições. Tábuas soltas que rangiam e tomadas de cupins, a julgar pelos túneis que podiam ser vistos sob a tinta descascada. Havia algum encanamento ali e acredito que ali funcionasse uma lavanderia. O que estivesse ao nosso alcance nós faríamos, desde que não onerasse nossos cofres que, conforme já dissera, estavam vazios. Apesar de ainda adolescente, eu gostava de trabalhos manuais, de lidar com madeiras. A estante, que uso como computador, havia sido construída por mim.
Então, eu seria bastante útil nas melhorias da casa. Comecei trocando alguns pedaços de forro que se encontravam podres. Havia um buraco no teto que parecia ser usado para passar a chaminé de algum fogão a lenha. Bem, eu começaria por ali. Assim que removi partes da madeira apodrecida, vejo cair ao chão, em meio a muita sujeira, um pequeno caderno. Era algo como uma agenda, na verdade. Desço das escadas e percebo se tratar de um diário. Quem usa diários hoje em dia? Mas logo tive a resposta à minha pergunta, pois já nas primeiras páginas constava a data. Aquele diário havia sido escrito há pelo menos 10 anos. Havia um nome: Juliana. Guardo no bolso e volto ao trabalho. Tinha muita coisa para fazer. Meu pai tinha pouquíssimo tempo, pois o trabalho lhe ocupava grande parte dos dias e, com ele fora, eu era o homem da casa. Alguns dias mais tarde, lembrei do diário. Por que teria sido colocado naquele buraco? Teria sido a Juliana a escondê-lo naquele lugar? Procurei-o em uma de minhas gavetas e antes de abri-lo novamente me questionei se seria correto invadir daquela forma a privacidade de uma garota. Ela já deveria ser uma mulher e estaria bem longe dali. A curiosidade acabou vencendo e li as primeiras páginas nas quais ela dizia estar gostando de um menino da escola. Tinha 14 anos e pensava que jamais se declararia ao garoto, mesmo porque seus pais não admitiriam que ela namorasse com apenas 14 anos. Outras páginas falavam do relacionamento difícil com o pai opressivo. Abandonei a leitura, porque começava a sentir uma atmosfera pesada. Eu pensava ser mais divertido o diário de uma garota. Guardei-o novamente na gaveta. Naquele mesmo dia, já à noite, deitava para dormir. Tinha o hábito de ir para a cama cedo, pois levantava de madrugada para ir ao colégio. Encontrei o diário de Juliana embaixo do travesseiro. Muito estranho, pois lembrava de guardá-lo na gaveta. Por fim, concluí que minha mãe teria mexido em minhas coisas e o teria deixado ali. Aproveitei para ler mais algumas páginas. Juliana parecia uma menina bastante triste, talvez até transtornada. Nutria um amor platônico pelo tal menino e temia o pai opressor. Era comum que ela e a irmã, 2 anos mais jovem, fossem espancadas. Cintos, sandálias, até cabos de vassoura eram usados nos castigos. Qualquer estrepulia era motivo para os castigos físicos. Até mesmo uma nota baixa gerava uma surra. Quando ele não sabia qual das duas havia quebrado o vidro de uma janela, na ausência de uma confissão, batia nas duas. Parei de ler aquilo. Aquilo tinha uma energia muito negativa, pensei. Fechei o diário e o guardei. Guardei na gaveta, deixando por baixo dos outros livros que ali havia. Na noite seguinte, assim que me deitei para dormir,
Lembrei-me de Juliana e da vida triste que levava. Meu pai jamais erguera a mão para mim. Seu estilo era sentar e dar lições de moral. Era difícil ouvir tais lições, mas com certeza seria pior ser espancado por um ignorante, como parecia ser o pai das duas meninas. Quase pegava no sono quando a minha mão toca em algo gelado. Pensei ter deixado meu celular sobre a cama, mas logo percebo ser o diário. Novamente saíra da minha gaveta. Minha mãe teria de novo mexido nas minhas coisas. Mas se assim o fizesse, por que o deixaria sobre a cama? Sem contar que teria me perguntado por que eu estaria portando um diário de uma menina. Liguei a luminária. Estava confuso e confesso que naquele momento também um pouco tenso. Voltei a ler a partir do ponto em que havia pausado. Quinta-feira, 19 de agosto de 2010. Estou muito assustada. Ele está sempre à espreita, me olhando com malícia. Tenho medo. Hoje perguntou-me se eu já estava namorando. Tem um olhar estranho e... por que perguntar-me esse tipo de coisa? Tenho vontade de contar à mamãe, mas ela falaria com meu pai e não sei o que poderia acontecer. Acho que é melhor dar um fim nesse diário. A partir daquela página, o diário encontrava-se em branco. Acredito ter sido o momento em que Juliana o teria escondido, com a ajuda do buraco na chaminé. Aquilo começava a me perturbar. Afinal, não tínhamos mais apenas uma menina que apanhava do pai. Tínhamos alguém que eu diria que praticamente uma criança sendo assediada por alguém. Talvez um professor, mas estava em branco a partir daquele ponto. Guardei-o, dessa vez em minha mochila, e tentei dormir. Aquelas palavras não me saíam da cabeça. Ela escrevia bem. Parecia ser bastante inteligente. Estava sendo assediada por algum pervertido e não podia pedir ajuda aos pais. Acabei adormecendo quando já era de madrugada e tive pesadelos. Na escola, minha concentração estava comprometida. Naquela manhã, havia feito um teste e mesmo antes da correção, já sabia que tinha sido um desastre. Simplesmente não conseguia raciocinar. Minha atenção estava voltada ao diário que trazia na mochila. Alguns amigos perceberam que algo não ia bem. Sempre fui bastante extrovertido. Era o cara que fazia as melhores piadas entre os colegas. Sempre gostei de interagir nas aulas. Porém, aquele dia, além do fracasso no teste, mantive-me isolado e calado a manhã inteira. Imaginava como seria seu rosto. As páginas que seguiam em branco jamais me deixariam saber mais sobre Juliana. Deitei-me para dormir. Sequer o celular trouxe para a cama. Aliás, não o utilizei o dia inteiro. Nenhum recado que lá houvesse me interessaria. Talvez ler um pouco me deixasse relaxado. Estava
encalhado havia alguns dias na leitura de Vidas Secas e precisaria retomar. Quando penso em buscar o livro, percebo que tenho em mãos o diário. Aquilo me causou um certo susto. Não lembrava de tê-lo tirado da mochila desde que lá o guardara, mesmo porque não havia mais o que nele ler. Acredito que tenha feito distraidamente, com a ajuda da lingueta que marcava as páginas, abriu no ponto onde a minha leitura tinha tido fim. Segunda-feira, 30 de agosto de 2010. Mas que diabos! Exclamei. Tinha certeza que não havia aquele registro. Tinha certeza de que todas as páginas até o final estavam em branco. Mas devo ter me equivocado. O que mais poderia ser? Hoje fazia calor e ele estava sem camisa lavando o carro. Ele não desgrudou os olhos de mim enquanto eu passava do outro lado da rua. Velho asqueroso, sem se importar com quem estivesse olhando, assoviou para mim. Preciso que alguém me ajude. Terminava assim. Certifiquei-me mais uma vez que não havia mais nada registrado. Todas as páginas a partir daquelas reticências estavam vazias. Velho asqueroso? Poderia ser um professor, como já pensara antes. Porém, ela o descreve sem camisa, na rua, lavando o carro. Guardo o diário na mochila e penso que tenho que tentar dormir. Até consegui, já bem de madrugada, mas novamente tive pesadelos. Perturbado, passei a viver em função do que encontraria à noite no diário. Mesmo deixando-o em minha mochila ou na gaveta, ele aparecia sob meu travesseiro e eu já sabia que haveria mais algo registrado. Terça-feira, 14 de setembro de 2010. Fui sequestrada. Ele me levou para o porão de sua casa. Estou amarrada e amordaçada. Não consigo gritar. Estou apavorada. Ele vai me matar. Aquelas linhas me deixaram profundamente perturbado. O teor daquelas palavras e quem as escrevia, como? Eu não conseguia formar nenhum raciocínio lógico. Sentia calafrios manuseando o tal diário. Juliana havia sido sequestrada pelo velho asqueroso que a assediava? O que acontece depois? Amanhã terei um novo capítulo no diário de Juliana? Se ela escrevia aquilo, como fazia? Pensei ser hora de pedir ajuda, talvez de minha irmã. Mas quem acreditaria em algo assim? De qualquer forma, eu tinha algo gravíssimo em mãos. Uma denúncia que precisava ser averiguada. Não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. Levantei-me e me dirigi ao banheiro, lavei o rosto e me olhei no espelho. Era nítido o pânico em meu semblante, as olheiras pelas noites mal dormidas, os olhos fundos. Estava enlouquecendo. Não sabia como se dava algo assim, mas tinha, naquele momento, de ter desenvolvido algum distúrbio psiquiátrico.
Naquela noite, vi vultos em meu quarto. Alguém num dos cantos me observava. Não parecia uma figura humana. Era, na verdade, uma mancha disforme que às vezes mudava de lugar. Ficou ali a noite toda, enquanto eu permanecia sentado na cama, com o diário nas mãos, abraçando os joelhos. Imagino que em algum momento devo ter adormecido. Acordo com o sol alto, era domingo e sem escola. Meus pais já sabiam que eu sairia tarde da cama. Lembrei de tudo que houve na noite anterior, além do diário que, inexplicavelmente, ia tendo suas páginas escritas diariamente. Lembrava também da imagem que passara a noite toda a me observar. O diário encontrava-se em minhas mãos. Hesitante, abriu novamente. Sábado, 11 de julho de 2020. Era a data da noite anterior. Pulei da cama, derrubando o diário no chão. Passados alguns instantes, nos quais um turbilhão de coisas vieram à minha mente, tinha-o em mãos novamente. Não consegui me conter. Teria que ver o que mais havia lá. O vizinho, aqui em frente, o professor, me ajude. Era hora de colocar um fim àquilo. Enlouquecendo ou não, procuraria por ajuda, e assim o fiz. Levei o diário até minha mãe. Tentei lhe contar somente o que encontrara, um diário que sugeria um rapto. Omiti a maior parte da história. Mostrei-lhe os registros e, é claro, ela questionou muita coisa, como, por exemplo, a última data da noite anterior. Mesmo assim, sabendo que eu não era nenhum desajustado, resolveu, junto ao meu pai, averiguar a situação. Havia realmente um velho professor morando em frente à nossa casa. Ele tinha mesmo em casa um porão. Era um senhor respeitado, com esposa e filhos já formados na universidade, que não moravam mais com eles. O diário foi levado até a delegacia da cidade. As autoridades competentes que vejam o que fazer com isso, disse meu pai, e assim se fez. Dentro de alguns dias vimos viaturas da polícia parando em frente à casa do professor. A notícia logo se espalha, não somente pelo bairro, como por toda a cidade. Juliana fora encontrada, ou melhor, o que ainda restava de Juliana, enterrada no porão, no qual somente o velho e até então respeitável professor costumava entrar. Hoje moro sozinho. Tenho 30 anos e sempre visito meus pais, que moram em outra cidade. Minha irmã não conversa mais comigo, pois tivemos uma daquelas brigas bobas que acaba virando uma bola de neve. Sou professor de filosofia. Gosto de morar sozinho e saber que ninguém mexerá nas minhas coisas. Dou aulas na escola, que é conhecida pelo caso do professor que raptou uma das alunas mais inteligentes que tinha. Hoje conheço seu rosto. Há várias fotos suas,
em um memorial naquela escola. Uma das professoras mais antigas, prestes a aposentar-se, diz ter conhecido Juliana e lembra de quando ela misteriosamente teria desaparecido. Não posso dizer que me sinto mal em lecionar naquela escola, pelo que tem acontecido com Juliana. Minha relação com ela vai muito além de algo raso assim. Quem ainda hoje em dia usa diários? Pois bem, eu o faço. Guardo na gaveta do criado mudo e gasto os dias ansiando pelas noites, pois quando retorno para casa, sempre o encontro embaixo do meu travesseiro. Sérgio Cans. E aí, aterrorizados? O que vocês acharam dessa história? Eu, apesar de ser uma criação do Sérgio, eu gosto de histórias assim, pois são lembretes para nós que somos pais, mães, tios, avós, enfim, irmãos mais velhos. Vamos ficar de olho nas nossas crianças e dar liberdade para que elas confiem em nós para contar os seus problemas. Pelo que vimos ali, a menina tinha medo de falar para o pai, para a mãe o que estava acontecendo. Se ela tivesse confiança em seus pais ao invés de medo, talvez muita coisa teria sido evitada, não é mesmo? E ao invés de restos de uma criança, uma adolescente num porão, hoje teríamos uma mulher constituindo uma família já. Então, vamos pensar, vamos ficar de olho em nossas crianças, pois o perigo é real e pode estar mais próximo do que imaginamos. E aí, você que gostou da história, gostou do canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, venha fazer parte da nossa alcateia você também. Será uma honra ter você aqui. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar, sem ativar as notificações do canal, deixar um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho. E quem quiser e puder dar um up no canal pode se utilizar do Superchat, Super Stickers, do Valeu e também via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você tem um conto, um relato, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, que vai estar anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Se você não puder se expor, escreva isso no relato. Se você quiser ter o seu relato transformado em conto, escreva também. E se você quer que eu narre seus trabalhos te dando os créditos, também escreva isso quando enviar o seu trabalho por e-mail. Aqui a sua vontade é respeitada. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal, vale muito a pena explorar. Também tem as playlists do canal recheada de vídeos com histórias de arrepiar. Você também pode prestigiar outros canais da Angel e me seguir nas outras redes sociais. Ficarei muito honrada em tê-los por lá também. Bem, meus amigos, quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a todos vocês aterrorizados. Obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!